Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre o efeito do íon comum. Como você, um químico, removeria íons de metais pesados da água em uma estação de tratamento? Às vezes, precisamos precipitar o íon de um sal pouco solúvel e, para isso, usaremos o princípio de Le Chatelier como guia. Para entendermos isso, vamos considerar um sistema em equilíbrio de íons em soluções contendo um ácido fraco ou uma base fraca, mas no nosso exemplo nós utilizaremos um ácido fraco. Mas agora, a solução não contém apenas o ácido fraco, tal como o ácido acético, mas também um sal solúvel do ácido, o acetato de sódio. Como a maioria dos sais, o acetato de sódio é um eletrólito forte, então ele se dissocia completamente em solução aquosa formando íons sódio e acetato. Em contraste, o ácido acético é um eletrólito fraco, que se ioniza conforme a reação. Observe aqui as flechas das reações. Quando a gente fala de equilíbrio, elas são de extrema importância. Essa comparação entre o eletrólito forte e fraco é muito importante para o equilíbrio. Neste exemplo, o nosso íon comum é o acetato. A adição de acetato, proveniente do sal, na minha solução de ácido fraco, faz com que o equilíbrio se desloque para a esquerda. Aqui atente seu olhar para a flecha da reação. Assim, podemos generalizar essa observação ao efeito do íon comum, como sendo a redução da solubilidade de um sal pouco solúvel por adição de um sal solúvel que tenha um íon comum com ele. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Temos uma solução saturada de cloreto de potássio e soluções de ácido clorídrico em duas concentrações, 6 molar e 12 molar. Lembrando que a concentração também tem uma grande influência. Nós vamos adicionar uma alíquota do cloreto de potássio aos tubos de ensaio. Feito isso, em cada tubo vamos adicionar, pouco a pouco, a mesma quantidade de ácido, nas concentrações 6 molar e na concentração 12 molar. E vamos ver o que acontece. Observe que começou a aparecer um precipitado branco na solução de cloreto de sódio com ácido clorídrico 12 molar. Já na solução de cloreto de sódio com ácido clorídrico 6 molar, não ocorreu a formação de precipitado. Então, o que aconteceu? O cloreto de potássio e o ácido clorídrico são eletrólitos fortes.
O ácido clorídrico é um dos poucos compostos moleculares que possui essa característica devido à sua força. O que acontece é o seguinte: a solução saturada de cloreto de potássio está em equilíbrio. Ao adicionar o ácido clorídrico, ocorre uma tendência de deslocar o equilíbrio para o sentido dos reagentes, devido ao nosso íon em comum aqui, o cloreto. Então, o sentido vai ser deslocado para o sentido dos reagentes. Nesse caso, ocorre a influência da concentração, onde pode ser notada a formação de precipitado para uma concentração maior de íons cloretos adicionada, que é quando nós adicionamos o ácido clorídrico 12 molar. Agora vamos ver outro exemplo, acompanhando as reações juntamente com o experimento. Em um tubo de ensaio, vamos colocar um pouco de água e vamos colocar também nesse tubo de ensaio um pouco de fenolftaleína. O hidróxido de amônio, que é a solução aquosa do gás amônia, vai ser adicionado ao tubo de ensaio também. Quando a amônia dissolve-se em água, ioniza-se formando os íons amônio e hidroxila, conforme a reação aqui. Então, devido à presença desses íons hidroxila, a solução torna-se rosa devido à presença da fenolftaleína que foi adicionada anteriormente. Agora vamos adicionar um sal que possui um íon comum com a solução. Ao adicionarmos nitrato de amônio, vamos acarretar um aumento na concentração de íons amônio, devido à dissociação do sal, conforme a reação aqui embaixo. Os íons amônio participam do equilíbrio de dissociação da amônia e o aumento da sua concentração, íon comum, provoca o deslocamento desse equilíbrio no sentido de consumir o excesso de amônio adicionado. Por isso, a concentração de hidroxila diminui e a solução deixa de ser alcalina, tornando-se cada vez menos rosada até se tornar completamente incolor. Esse fato está relacionado com a quantidade de sal que é adicionado. O efeito do íon comum é muito importante na química analítica, pois explica muitos fenômenos. É muito importante o controle de acidez e de precipitação de íons.